Abra sua Bíblia no livro do evangelista Lucas. Evangelista Lucas, capítulo 22. Hoje eu estava no monte, eu estava orando, e eu estava estudando e fazendo o meu esboço aqui dentro do livro de Lucas, que foi que nós meditamos no culto da manhã. Nós meditamos no culto da manhã, e depois do almoço eu subi para o monte, fui orar e fui meditar mais no livro de Lucas, fazer o meu esboço, aquilo que o Espírito Santo estava colocando ao nosso coração. Nós lemos de manhã esse texto, foi o texto da pregação da manhã, Lucas 22, 7. É o mesmo texto, mas a mensagem é diferente. Deus é maravilhoso, olha, Deus é extraordinário. Lucas 22, versículo 7. Nós vamos ler aqui no livro de Lucas, porque Lucas é tão interessante, Lucas, que ele faz um detalhamento de todos os evangelhos. Se eu não me engano, acho que é no capítulo 1, coloca para mim, versículo 2 ou 3, que Lucas, se tiver na NVT, melhor ainda, ele diz que ele fez um detalhamento do livro, dos evangelhos. Oi? Detalhadamente, né? Ou seja, o livro de Lucas ele é diferente dos outros evangelhos, porque ele faz detalhadamente. Ele vai ouvir pessoas, ele vai ouvir testemunhos, ele vai participar de pessoas que esteve ali com testemunhos oculares, né? Então ele escreve o livro detalhadamente, o de todos os evangelhos. O livro de Lucas, ele conta a história da crucificação de Jesus detalhadamente, por detalhes. É extraordinário o que Lucas faz ao escrever esse evangelho. E é só ele que vê coisas, é só ele que anota coisas, é só ele que coloca coisas que outros evangelhos acabaram passando desapercebido. E esse homem conversa com o apóstolo Paulo, esse homem conversa com Pedro, com testemunhas oculares, para poder deixar aqui para nós esse livro extraordinário que nós temos nas mãos, que é o livro do doutor Lucas, médico extraordinário. Capítulo 22, versículo 7, diz assim: então chegou o dia dos pães asmos, em que se devia sacrificar a Páscoa. Amém? Então chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. Vamos para o versículo 15. E disse-lhe Jesus: quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra, porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra o reino de Deus. Porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também o cálice depois da ceia, preste atenção, é importante isso. Semelhantemente também o cálice, o suco depois do pão, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua nessa noite, para podermos nos assentar à tua mesa, para poder participar, meu Pai, desta celebração muito importante. Fala conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos orientar, nos conduzir nos caminhos de salvação, e que hoje, meu Deus, possamos tirar todo o ranço de dentro do nosso coração, tirar toda mágoa, tirar,
meu Deus, toda religiosidade, para que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Abrimos o nosso coração, meu Deus, abrimos o nosso coração para Ti. Que saia de nós todo o nosso ego, todo o nosso conhecimento, e venha o Seu conhecimento, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Pode sentar, pode ocupar o seu lugar. Eu não me canso de dizer que a ceia é a cerimônia mais importante no cristianismo. Todo culto da ceia e os cultos que antecedem a ceia, vocês vão me ouvir falar isso. A cerimônia mais nobre do cristianismo, a cerimônia mais poderosa do cristianismo, é a ceia do Senhor. É o que nós estamos aqui celebrando. Mas talvez a gente deve perguntar assim: por que que eu devo participar da ceia? Por que que eu preciso participar da ceia? Para alguns, isso é apenas um rito religioso. Para alguns, isso é apenas um hábito religioso. Eles não entendem que a comunhão com a igreja é muito mais do que uma comunhão com uma organização religiosa. É a comunhão com o organismo, o corpo de Cristo, o organismo do Senhor Jesus, e não com uma organização, e sim com o organismo do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, para participar dessa cerimônia, desse quiduche importante na nossa vida. Quando nós vamos para o livro de Lucas, e só aqui ele atenta para 3 festas. Só em Lucas a gente pode perceber que tem 3 festas aqui para realizar. A primeira, a celebração da Páscoa. Após a celebração da Páscoa, vem a celebração da festa dos pães ázimos. No dia 14 de Abibe, está lá no livro de Êxodo, Deus institui a Páscoa para a nação de Israel. E acabando a Páscoa, começa-se no dia 15 de Abibe. Por volta de final de março, começo de abril, no nosso calendário. Começa no dia 15 a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermentos. Mas no meio entre Páscoa e a festa dos pães ázimos, acontece uma outra festa importante, a que nós chamamos de a ceia do Senhor, e é a que nós estamos participando agora. No meio dessas 2 festas, Jesus cria uma cerimônia importante. Agora, o versículo 7 diz que chegou a festas dos pães ázimos, em que se deveria sacrificar a Páscoa. Sem Páscoa não existe festa dos pães ázimos. Amém? Sem Páscoa não existe a festa dos pães ázimos. É interessante que Lucas diz assim: sacrificar a Páscoa, porque a Páscoa era sacrificada, era o sacrifício, era o cordeiro sem mácula, era o cordeiro perfeito que era sacrificado na Páscoa. A Páscoa é simbolismo de sacrifício. Já a festa dos pães ázimos é uma festa de agradecimento a Deus. A festa dos pães ázimos é uma festa de gratidão ao Senhor pelas bênçãos, do ciclo de bênção que se abre na vida daquele que participa da Páscoa. Entenda, sem a Páscoa, sem o sacrifício, não existe a festa dos ázimos. O que eu quero que você aprenda nessa noite: sem Jesus, sem o sacrifício na cruz do Calvário, não existe graça nenhuma. A graça não existe. Olha aqui, a festa dos ázimos é a celebração, é a gratidão
são culto de ações de graça pelo ciclo novo que Deus abre na vida dos judeus. O que eu estou tentando fazer você entender é que sem Jesus Cristo não existe bênção, sem Jesus Cristo não existe ázimos, sem a ceia do Senhor não existe as bênçãos. Tem gente que quer participar das bênçãos, tem gente que quer participar das graças, mas não quer participar do sacrifício do corpo de Cristo, não quer participar deste evento, desta cerimônia, porque participar desta cerimônia envolve colocar a nossa vida no altar, e para se colocar a nossa vida no altar, envolve abandono, deixa para trás o pecado, nova vida, novo ciclo, e muitos já estão casados com as suas vidas de pecado. Não há agradecimento sem o sacrifício. E uma coisa interessante que na Páscoa bebia-se primeiro o cálice. Na Páscoa bebia-se primeiro do fruto da vide, depois comia o pão. E Jesus, ele inverte as coisas. Jesus come o pão e depois ele dá o cálice. E no meio desta cerimônia que Jesus inverte, ele está mostrando para os seus discípulos que ele estava quebrando o ritual da Páscoa. Tanto que essa Páscoa que Jesus está celebrando acontece no dia 13. Você vê que Jesus participa da Páscoa um dia antes da Páscoa, porque na Páscoa ele já está sendo pendurado no Calvário às 3 da tarde, imolado como o Cordeiro Pascual. Ou seja, Jesus participa da ceia um dia antes. Jesus começa a quebrar rituais, e Jesus começa a ensinar para os seus discípulos que a ceia não é apenas um rito religioso, é muito mais do que isso. E no meio ele diz assim: eu nunca mais beberei desse cálice até que eu venha, até que eu volto. Ou seja, Jesus está estabelecendo um pacto com a sua igreja. Eu não vou participar desta ceia até voltar novamente com vocês, até eu estar aqui com vocês. Não há celebração para mim sem a noiva. Jesus começa a estabelecer um pacto, e ele diz que só voltaria a participar com a presença da igreja. Aleluia. Ele deixa claro que ele só participaria de novo com a presença da igreja junto. E ao longo da história, a igreja ela vem perdendo noção do que é o sacrifício da ceia do Senhor. Ao longo da história, a igreja começou a perder a sua identidade. E ao longo da história, a igreja parou de ensinar o que é a ceia do Senhor. E ao longo da história, muitos participam da ceia sem saber o motivo, achando que aquilo é apenas um ritual religioso. Para alguns é apenas mesmo um rito religioso, ou talvez uma forma de mostrar para o seu vizinho que ele está em comunhão com a igreja. Talvez para mostrar para o irmão do lado que a vida dele está no altar. Ao longo do tempo, a igreja começou a perder a noção do significado da celebração da ceia. Para alguns é mera religiosidade. Mas é interessante que nós vamos começar a entender a ceia também quando nós vamos lá para o livro de 1 Coríntios capítulo 11, quando a igreja primitiva começou a perder a noção do que era a ceia. O que a igreja contemporânea vive hoje,
A igreja primitiva passou por esse momento e Paulo, ele precisa se manifestar. Paulo, ele precisa ensinar. Porque a igreja começou a perder a noção. E Paulo, ele diz assim: olha, quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que as pessoas estavam participando da ceia para a sua própria condenação, porque não estavam conseguindo discernir o corpo, não estavam conseguindo discernir o propósito da ceia. Eles não estavam conseguindo entender qual era o propósito daquele momento, tanto que estava virando uma festa, havia uma exclusão de pessoas mais pobres. A igreja primitiva começa a perder a noção. E há quem pense ainda hoje que comer e beber indignamente é ter comunhão com o outro. Não, não é nada disso. Há quem pense que comer e beber indignamente é porque você brigou com a esposa, é porque você brigou com o esposo. Hoje eu não vou participar da ceia porque eu discuti com meu esposo. Hoje eu não vou participar da ceia porque eu discuti com a minha esposa. Há quem pense que comer e beber indignamente é isso. Deus sabe muito bem que o seu esposo é chato pra caramba. Deus sabe muito bem que a sua esposa é uma pedra que te faz tropeçar. Comer e beber indignamente não é isso. Deus não tem culpa das suas desventuras dentro do seu lar. O único culpado é você mesmo, nem o diabo é você mesmo que é culpado pelas suas desventuras dentro do seu lar, e Deus não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com discernir o corpo. Discernir o corpo do Senhor é compreender o valor da morte, do sacrifício de Jesus, é valorizar o ato da morte da cruz, é honrar a morte de Jesus. É isso que é discernir o corpo de Cristo. É honrar o momento em que Jesus está ali no Calvário, pronto para dar a vida por toda a humanidade. É isso que é discernir o corpo de Cristo. Obrigado, pastor. Ou seja, é trazer à memória o sacrifício de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é você trazer na sua mente tudo o que aconteceu na via dolorosa. É isso que é discernir o corpo de Cristo. É eu pegar a morte de Cristo e trazer aqui. Por isso que ele diz assim: fazei isto em memória de mim. Não in memoriam. In memória é referência a alguém que está morto, mas em memória é o sacrifício de quem está vivo. Então não é in memoriam, e sim em memória, porque nós não estamos lembrando de alguém que já está morto, nós estamos lembrando do sacrifício de alguém que está vivo. O sacrifício de Jesus é eterno, é pleno, é absoluto. Por isso ele diz: em memória de mim. É como se estivesse acontecendo agora. É como que nesse momento a igreja estivesse aqui reunida e Jesus estivesse subindo na cruz do Calvário, sendo pregado, sendo moído nesse exato momento. É isso que é em memória dele. É trazer ao vivo a crucificação para dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos. É focar exatamente na morte dele, porque a morte dele ecoa por toda a eternidade. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, ele diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes do mundo ser mundo, Jesus já estava sendo morto. Isso é eternidade, isso é ser eterno. Já havia um plano, um propósito de salvação antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que é isso? Isso é eternidade, é estar fora do tempo, é trazer a nós a morte de Cristo.
porque Deus já tinha um plano para a humanidade. E quando eu participo da ceia, eu preciso trazer aquele momento do Calvário aqui. Eu preciso meditar naquele momento. Eu preciso meditar que Jesus foi levado, foi traído. Eu preciso meditar que Jesus foi chicoteado. Eu preciso meditar que os pregos cravaram as mãos de Jesus. Eu preciso meditar em todo o sacrifício que Jesus fez. Isso é trazer à memória o que Ele fez por nós. Participar da ceia é trazer à memória, não é um memorial a uma coisa que está morta, porque Ele está vivo. Mas por que isso, pastor? Por que eu tenho que trazer à memória a alguém? Por que eu preciso então participar da ceia? Se é para mim lembrar de Jesus, eu vou lembrar sempre. Olha, quando um ente querido nosso morre, pode ser aquela pessoa mais próxima a nós, aquela pessoa que a gente tem um carinho imenso, aquela pessoa que a gente ama, e aquela pessoa morre, e com o passar do tempo, a gente vai se adaptando à morte daquela pessoa, é ou não é? A gente se adapta à morte. Você pode falar, não, eu não vou me adaptar à morte de um parente, então você é doente, você precisa de tratamento. A gente vai se adaptando à morte, ou seja, vai ficando para trás. Pastor, era minha mãe. Daqui 10 anos, o tempo vai afastando a dor. E aquele momento triste, aquele momento dolorido, ele vai ficando para trás. É ou não é? Nesse ano que passou, quem aqui perdeu algum ente querido? Nesse ano que passou, olha aí, quantas pessoas. Mas por mais que nós amamos, nós vamos nos adaptando à dor. Vamos ou não vamos? É normal isso daí, isso está na natureza humana. Deus criou o homem assim. Deus não criou o homem para ficar chorando a vida inteira, não é? Mas para que isso não acontecesse com a morte de Jesus, para que a gente não fosse nos adaptando na morte de Jesus, para que o tempo não fosse deixando a morte de Jesus longe de nós, para que o tempo não fosse nos afastando desse acontecimento, a ceia nos traz à memória, como se nós estivéssemos lá. A ceia nos traz à memória como se estivesse acontecendo agora. Então é momento da gente chorar, da gente rasgar o nosso coração, da gente olhar para o sofrimento de Jesus, para ver o que Jesus passou na mão dos religiosos. É a gente olhar para tudo isso, é trazer a nossa mente, é trazer a nossa memória aquele acontecimento, para que o tempo não venha adaptar-nos longe da morte de Jesus. É isso que é a ceia. É para que a igreja possa permanecer viva, e para que a nossa fé possa permanecer vivo. Então, na hora de pecar, na hora de blasfemar, na hora de reclamar, nós vamos trazer à memória o que Jesus fez. A Bíblia diz que, como ovelha muda, ele subiu ao matadouro. Nós o reputávamos como aflito, oprimido. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A crucificação de Jesus trouxe vida para nós, mas trouxe dor, trouxe choro. A crucificação de Jesus doeu na carne de Jesus. Então, quando a gente traz à memória a crucificação, a gente lembra do que Jesus fez por nós na hora de pecar, na hora de reclamar,
A gente olha para o que Jesus passou. Então, primeira coisa é trazer à memória o que é a ceia, porque eu devo participar da ceia. Primeira coisa, para que ela venha trazer à memória a morte de Jesus, como se eu estivesse lá. Segunda coisa é reafirmar a minha aliança com o noivo. É isso que significa a ceia. É por isso que eu devo participar, é por isso que eu tenho que estar aqui presente. É reafirmar a minha aliança com o noivo, é dizer que eu não me esqueci do compromisso que eu tenho com Jesus. Tanta gente deixa de participar da ceia, tanta gente não entende o que é a ceia, tanta gente não discerne o que é a ceia e nem estão aqui. É ou não é? Quantas pessoas que eram para estar aqui participando da ceia, mas não estão muito ocupados com o seu bem-estar, pensando em si mesmo, pensando na sua vida própria, e eles esquecem que é na ceia que nós pensamos na morte e na ressurreição de Jesus. Então, segunda coisa que a ceia me ensina, e o porquê eu devo participar, é porque eu devo reafirmar a minha aliança com o noivo. Lá no judaísmo, e a Bíblia ela está sendo escrita numa cultura judaica, não esqueça disso. A Bíblia está sendo escrita de judeu para judeu, ela não era para gentil. O gentil tem acesso através dos apóstolos. Ela está dentro de um contexto judaico, dentro de uma cultura judaica. E lá no judaísmo, quando o namorado ele ia enamorar-se com a sua amada, então ele dava uma medalha de presente para sua namorada, uma medalha de ouro, ou de prata, ou de madeira, ou de pedra, depende da condição financeira daquela pessoa, mas ela tinha que dar uma medalha. Se ela não tinha condição, se ela não tivesse condições financeiras de dar de ouro, ela dava de prata, ou de pedra, ou de madeira, mas ela dava uma medalha para aquela pessoa. Significava em consagração a mim, você está sendo consagrada a mim. E aquela medalha tinha o nome da família daquele moço. Significava que aquela moça estava consagrada àquele pretendente, e ela não podia perder aquela dracma. Se ela perdesse aquela dracma, ela tinha que fazer de tudo para achar aquela dracma, porque era a garantia que ela tinha de se casar. Mas sem aquela dracma, sem aquela medalha, significava que ela não estava mais esperando o noivo. E uma outra coisa, depois que o noivo dava essa dracma para sua noiva, para sua pretendente, o noivo não ficava frequentando a casa da noiva, não. Ele dava a dracma e ia embora. Hoje tem uns caras folgados pra caramba, gente, que não sai da casa da noiva. Não é? Tem uns que nem casa já logo, já precisa nem falar, né? Já está no pecado. Mas tem uns que não saem da casa da noiva, almoça na casa da noiva, janta na casa da noiva, e a gente ouve ainda dizer assim: é porque na casa dele não tem comida, pastor. Bota para colher goiaba que vocês vão ver. Então no judaísmo era assim: o noivo dava uma medalha para a noiva, dizendo que ela estava consagrada a ele. O noivo ia embora, ele não ficava frequentando a casa da noiva, ele não via a noiva, porque ele ia construir a sua casa, e ele tinha que participar da construção da sua casa, não importa o nível financeiro que ele tinha. Se ele tivesse condições de pagar para alguém construir a casa, ele tinha que colocar a mão na massa, ele tinha que construir a casa junto, ele tinha que participar. Aleluia! O noivo é assim,
é Ele que vai preparar o lugar. Só quem entendeu sabe que é o noivo que vai preparar o lugar para a noiva. Aleluia. Também tinha um amigo do noivo. O amigo do noivo era ele que, com a ordem do noivo, ia visitar a noiva e trazer notícias, informações, porque o noivo não podia ver a noiva, mas o amigo ia visitar com ordem do noivo. Todas as vezes que o noivo falava, você vai lá, então o amigo ia visitar a noiva, e com ele trazia presentes para a noiva do noivo. Amém? Tem umas mulheres aí que até deram risada, sorriram, pensando, volta Jesus dessa época. Eram joias. O amigo do noivo levava presente para a noiva, e chegava lá, a noiva ia para a cozinha fazer uma comida, um banquete para o amigo do noivo, porque era ele que chegava para o noivo e dizia assim: ela é uma boa cozinheira, a comida é boa, pode casar com ela. Então ele não tinha que agradar o noivo, ela tinha que agradar o amigo do noivo, porque era ele que trazia as informações. Olha que coisa interessante, era ela que ia para a noiva, para a cozinha, era a noiva que ia preparar os alimentos, era ela que ia preparar a comida, e a noiva preparava aquele banquete para o amigo. Quando ela fazia aquele banquete para o amigo, ela estava querendo dizer assim para o noivo: a minha aliança ainda está firmada contigo. Então ele chegava para o noivo e dizia: olha, a comida é boa e a aliança ainda está firmada contigo. Só participando. Se não tivesse banquete, se não tivesse comida, então ele voltava e dizia assim: ela quebrou a aliança. Então ele tinha que procurar uma outra pessoa. Era o sinal. O banquete era o sinal. O banquete era a resposta que ela dava aos presentes que o noivo mandava. O banquete para o amigo, ela estava dizendo que tinha sim ainda uma aliança com aquele noivo. Quem é o noivo hoje, igreja? Quem é o noivo hoje, igreja? Quem é a noiva, igreja? A igreja. O amigo é o Espírito Santo. As joias são os frutos que o Espírito Santo nos dá, e o banquete que a noiva prepara é esse aqui, chamado a ceia do Senhor. Nós estamos dizendo para o noivo: ainda temos uma aliança contigo. Aleluia. Ainda temos uma aliança contigo. Preparamos um banquete para o Senhor, e o Espírito Santo está levando a mensagem aí para cima agora. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Você vê qual a importância da ceia. Veja que o sistema religioso está tirando essa essência de dentro das pessoas, mas nós precisamos voltar à essência da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Meu irmão, a sua aliança independe do seu estresse. Não importa, se o meu marido, a minha esposa, a minha aliança é com Deus. Aleluia. Primeira coisa que nós aprendemos, porque eu tenho que participar da ceia. Eu preciso participar da ceia, porque eu trago a morte de Jesus para mim. Eu vou discernir o que é o corpo de Cristo. Segunda coisa, eu vou reafirmar a minha aliança com Jesus. Terceira coisa, eu vou afirmar a minha comunhão com o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, amém, igreja? Bem alto, bem forte. Nós somos o corpo de Cristo. Agora olha para o seu vizinho aí do lado, fala assim para o seu vizinho que está aí sentadinho do lado de você: você depende de mim, e eu dependo de você.
Nós somos membros ligados, membro do corpo separado do corpo, porque foi mutilado. Membro do corpo que não está ligado no corpo foi amputado, foi cortado, foi mutilado. É por isso que os desigrejados por aí não suportam o alinhamento bíblico. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de ceia, eu não preciso de pastor, eu não preciso disso. Sabe por quê? Porque eles não suportam o alinhamento bíblico, a doutrina bíblica, a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus. Membro fora do corpo é membro mutilado, é amputado, é decepado. Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu não posso ficar separado do corpo. Está aqui meu amigo Wellington, bolacha, não vou falar por quê, mas se eu vim aqui, se eu cortar o dedo dele fora, e eu não amputar o dedo lá de novo, o que acontece com o dedo? Morre ou não morre? Até quem perde um membro num acidente de carro, logo que chega o resgate, eles correm colocar no gelo, só que fica por algumas horas só no gelo, para poder amputar de novo. Tem vez que fica muito tempo fora do corpo, não tem mais jeito de... Eu falei amputar não, como que é o negócio? Reimplantar. Isso, reimplantar. Ó, se o dedo ficar fora ou qualquer outro membro muito tempo fora do corpo, não dá para reimplantar. É isso que acontece com o desigrejado, ele morre, não consegue mais reimplantar em lugar nenhum, em pessoa nenhuma. Então, se eu sou membro do corpo de Cristo, eu não posso me separar do corpo, eu não posso te machucar, e você não pode me machucar, porque nós somos membros de um só corpo. Você tem coragem agora de pegar um alicate e sair apertando aqui seu dedo aqui, quebrar osso? Só doido que faz isso, não é? Tem uns doidos que faz isso daí. Mas a gente em sã consciência, a gente não vai fazer isso, porque é membro do meu corpo. Poxa vida, esse dedo meu aqui é torto, porque eu sofri um acidente quando eu era adolescente, e ele ficou feio pra caramba. Ó, o outro é mais bonitinho. Esse aqui, quando eu olho para esse dedo, eu lembro, tem até cicatriz aqui. Ficou feio. Esse aqui quase que eu cortei fora. Eu pensou falar, esse dedo é feio, eu vou arrancar ele fora. Você tem coragem de fazer isso aí? De olhar para o dedo do seu pé e falar, meu Deus do céu, que dedinho feio meu, nem unha tem. Ai, a irmã Marisa foi olhar. Ai, que dedinho feio meu, é muito feio, eu vou cortar ele fora. Eu não posso machucar o meu corpo, entenda, isso vai doer em mim. O que você precisa entender é que nós somos o corpo de Cristo, o organismo de Cristo. Eu não posso machucar o meu irmão, nem ele me machucar, porque quando eu machuco o meu irmão, eu estou machucando a mim. Quando eu faço um mal para o presbítero Nerivan, eu estou fazendo um mal para mim, para o diácono José, é ou não é? E quando alguém faz um mal para o diácono José, ele também está fazendo para mim, está fazendo para o Nerivan. Tem uns que não entendem isso e vai ter que sofrer depois, porque eles não compreendem isso. Nós somos o corpo de Cristo. E a ceia, ela vem para isso, ela vem para reafirmar a nossa comunhão com o corpo. Quando nós não conseguimos discernir o corpo de Cristo, nós ficamos com competições,
nós ficamos com enfrentamento, nós ficamos com rebeldia contra a liderança da igreja, porque não é o pastor Fábio que lidera a igreja, quem lidera a igreja é Deus. Eu estou aqui só como porta-voz de Deus. Quando você faz rebeldia contra o pastor Fábio, você faz contra o próprio Deus. Nós precisamos ser mais inteligentes para entender o que é a comunhão do corpo. Nós esquecemos que nós somos ligados com juntas, medulas, nervos, ossos, veias. Nós somos ligados, o corpo é ligado um no outro, somos membros diferentes, mas nós estamos ligados, nos alimentando da mesma seiva, do mesmo sangue. Nós estamos ligados da mesma cabeça, e a Bíblia diz que Cristo é a cabeça. A ceia, ela vem para mim reafirmar a minha aliança e a minha comunhão. A ceia fala de comunhão, a ceia fala de unidade. Nós precisamos voltar ao princípio da comunhão, como a igreja primitiva tinha. Quem participa da ceia odiando o seu irmão é porque não conseguiu discernir o corpo de Cristo. Quem participa da ceia com ódio do outro irmão não está discernindo o corpo de Cristo e traz condenação para si. Então, meu irmão, nessa noite, antes de você participar da ceia, pelo amor de Deus, você precisa, nesse momento, procurar aquele irmão que te magoou, aquele irmão que você carrega mágoa, aquele irmão que você carrega sentimentos ou ressentimentos dentro de você, e dizer para ele, chega lá para ele e fala assim: olha, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos acabar com essa barreira que o inimigo está colocando entre nós, e vamos construir a nossa comunhão no corpo de Cristo. Antes de você participar da ceia, na hora que nós estivermos louvando, levanta do seu lugar, vai lá para aquele irmão e fala assim: me perdoa, ô minha irmã, me perdoa. Vamos destruir essa barreira, vamos nos unir, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não deixe essa barreira te atrapalhar. Nós precisamos voltar ao princípio da unidade, ao princípio da comunhão. Fazendo isso, você vence o orgulho que está dentro de você. Acabe com esse distanciamento hoje, e você vai acabar com os falatórios, você vai acabar com a competição. Aleluia. Olha para essa pessoa aí que está do seu lado aí agora, olha para ela, bem nos olhos dela, e fala assim: acho bom você fazer as pazes comigo hoje. Irmão Daniel, eu acho bom você fazer as pazes comigo. Já pensou, o marido veio brigado com a esposa, o pastor manda falar um negócio desse, hein? 1 Coríntios 11, 26. Entenda o que é a ceia do Senhor, nós já estamos encerrando. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Entenda, quando nós recebemos a ceia do Senhor, nós vamos anunciar o evangelho da salvação. Nós vamos anunciar o evangelho aceitável do Senhor. Esse evangelho oba-oba de hoje, que não prega mais a cruz de Jesus. Esse evangelho oba-oba de hoje, que desvia o foco da salvação. Está tudo muito bom. Vamos pintar a igreja de preto, meter umas luzes coloridas aqui dentro. Vamos atrair os jovens e vamos falar que Jesus é bom, mas não precisa falar de salvação. Nem vamos dar um estudo do Apocalipse que vai espantar os jovens daqui. É um evangelho oba-oba. É um evangelho onde o pastor, creia você ou não, ele chega de bermuda em cima do púlpito, com seu all-star, com a sua roupa da moda,
senta lá e fala assim: vamos abrir a palavra de Deus. É um evangelho oba-oba, é um evangelho faz de conta, é um evangelho de mentirinha. Quando eu era criança a gente poderia dizer: é um evangelho café com leite, não vale nada. Anunciai o evangelho. Olha o que Jesus está dizendo: a igreja que não fizer isso, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o meu cálice, proclame a morte do Senhor até que Ele venha. Vai anunciar o evangelho até a volta dele, vai proclamar a morte dele até que ele venha. Aleluia. É isso que é a ceia do Senhor. É quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo. Para você entender, para a gente encerrar nessa noite, quem deve participar da ceia? Muito bem, pastor, o senhor está dizendo que o porquê eu devo participar, mas quem deve participar da ceia? Vocês sabem que a ceia é uma continuação da Páscoa e uma adaptação da Páscoa. Lá no livro de Números, capítulo 9, Moisés, ele chega e fala assim: olha, todo aquele que foi impuro, aquele que tocar em morto, aquele que tocar em cadáver, esse não deve participar da Páscoa. Todo aquele que sair do território de Israel, esse não deve participar da Páscoa. Porque o que nós precisamos entender é que a ceia é arrependimento, é cura espiritual. A ceia é um medicamento espiritual. E Moisés, ele está dizendo aqui no livro de Números, capítulo 9, que aquele que saísse para fora do arraial de Israel era impuro. Aquele que tocasse em coisa morta era impuro. Aquele que fizesse isso ou aquilo era impuro. Então havia algumas coisas. Então alguns homens estão voltando para Israel para participar da Páscoa. E aí falaram assim para eles: vocês não podem participar, vocês estão impuros, vocês são viajantes de longe, vocês tocaram em coisa morta, vocês fizeram isso, aquilo, outro, você não pode participar. Olha o que eles fazem, eles saem de lado e diz: manda chamar Moisés e Arão. Muitas vezes a gente fica aqui decidindo quem vai ou não participar da ceia, porque você não pode ou não pode, e a gente fica com mágoa, ressentimento dentro de nós, ao invés de você mandar chamar o sacerdote. Falaram assim: chama Moisés e Arão. Quando chamaram Moisés, Moisés falou assim: eu vou entrar na tenda para consultar Deus. E eles falaram: mas nós estamos impuros, nós tocamos em coisa morta, mas nós viemos fazer o nosso sacrifício, nós viemos trazer a nossa oferta a Deus. Moisés fala: eu vou entrar lá dentro da tenda para consultar o Senhor. Quando Moisés consulta o Senhor, Deus fala assim para eles: fazei o sacrifício deles e depois trazei-o, apresentai-o. E a partir de hoje, quando houver o sacrifício, seja viajante ou não, tocou coisa morta e não, o sacrifício vai deixá-los purificados. Aleluia.